Fala galera que usa água da chuva para economizar no Prime, aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo e hoje vamos falar sobre eu vou me mudar ou eu vou mudar o meu aquário de lugar dentro de casa. O que eu faço? Como eu faço? E agora? Esse é um ponto que o pessoal tem que prestar bastante atenção, porque o aquário em si, quando ele vai ser movido, ele vai estar muito mais pesado que só o vidro, né? Exatamente, e a gente nunca faz um aquário para ele ter que se mudar, né? Exato, não vai botar rodinha, né? A gente faz um aquário num lugar fixo, geralmente, lugar. Então, às vezes é um plano que tu não sabe o que fazer porque tu nunca pensou nessa hipótese. Aquários pequenos, tudo bem, tu consegue fazer aquela mudança. Aquários até 40 litros, assim, tu consegue fazer aquela mudança de lugar. Bem simples. Sem muito trabalho, só mas acima disso. Bom, vamos fazer assim, ó, uma fórmula genérica para basicamente todo o tamanho de aquário. Vamos lá, generalizar então. Vamos generalizar, não sendo muito específico. Sim. Qualquer coisa, dúvidas específicas, vocês mandem lá no Instagram, no e-mail, enfim. Mas geralmente, vamos separar em dois tipos de aquário. Falando só de água doce, tá? Marinha a gente vai fazer depois da temporada só de marinho, mas essas temporadas agora são só de água doce. Temos o primeiro que não tem substrato fértil e que não é plantado, ou mesmo tem algumas plantinhas, mas o substrato não é fértil. Tem a low demand. Low demand, Anúbia, Microsora, Musmus, né? E um aquário com substrato fértil. São dois aquários diferentes, com operações um pouco diferentes. E um mais trabalhoso que o outro, com certeza. Um vai exigir mais força. Bem mais força. E o outro vai exigir mais trabalho mesmo, mais manutenção. Tem um pessoal aí que é forte, então... Vai ter. O pessoal é forte. Aguenta. Então, começando com um aquário que não tem substrato fértil. Ele é simples, ele é fácil, mas ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Não exige tanta força, mas tu consegue controlar ele melhor. O que tu vai fazer? Salvar o máximo de água limpa que tu conseguir salvar. Bombonas de água, aquelas de 20 litros, baldes grandes. Cuidado com a questão dos baldes, para não utilizar aquele balde que você usa para deixar roupa de molho, botar lavar com amaciante, sabão em pó. Isso é muito perigoso. Onde tem a resquício de química, pode vir para a água do teu aquário e vai matar todos os teus peixes. Então, sempre manutenção, manutenção, tudo mais. Tem um baldezinho só para aquário. Chegou nessa hora, se tu puder ter um balde só para aquário, para fazer o transporte, ou esses garrafão de 20 litros de água mineral, ajuda bastante. Então, salvou toda a água, conseguiu limpa, tá? Sem sifonar nem nada, salvou limpo. Vamos supor aí uns 70% da água. O segundo passo deixa isso de canto, lava bem, tira o restante da água ali, joga fora, lava bem teu cascalho, pode lavar na água da torneira mesmo. Nesse momento não tem importância lavar cascalho, tá, pessoal? É necessário. Lava ali ele como se tu fosse fazer uma manutenção geral, como se tu estivesse colocando ele a primeira vez no teu aquário, né, pra tirar toda reiniciando o aquário. A tua filtragem tu vai limpar exatamente como se tu estivesse fazendo uma manutenção normal. Então vai limpar o filtro, vai limpar tudo direitinho. Importante, se esse tempo de translado for mais de 3 horas, o recomendado é botar as mídias num saquinho com um pouco da água do aquário, as mídias biológicas, e deixar ali. Se o translado for menor do que 3 horas, é só não deixá-las secarem. Exato, sempre mantenha as mídias molhadas, sempre elas com água do próprio aquário, senão tu vai perder toda a biologia que tu levou todo o tempo para criar. E aí quando tu remontar teu aquário, simplesmente vai perder muita coisa. E vai ter que reciclar tudo de novo. Exatamente. Então esse processo que a gente está falando é um processo para tu não precisar reciclar o teu aquário. Feito isso, armazenou tudo, dependendo do tempo de translado, tu vai levar mais horas ou menos horas, tu vai precisar de um compressorzinho a pilha, né? Levou mais de 3 a 4 horas para fazer todo esse translado, um compressor a pilha, bota ali no recipiente onde está os peixes, bota ele ficar aerando, ou se tu conhece alguma loja que faça esse serviço para ti, leva teus peixes lá, eles colocam eles em sacos com oxigênio, vai durar aí 24, 36 horas tranquilamente dentro desse saco com oxigênio. Chegando na outra casa, chegando no outro local onde tu vai botar, ou mudando mesmo dentro de casa, botou o cascalho, botou a água velha para dentro do aquário, aquele 70% que tu conseguiu salvar, bota o filtro girar, bota o aquecedor tudo direitinho, e aí tu vai completar essa água com a água da torneira, tratada ali com Prime, tratada com os condicionadores, tudo direitinho. Desse ponto em diante é como se estivesse repondo a água da TPA. Exato, é como se tu tivesse só feito uma TPA um pouquinho mais severa. Recomendamos o uso de um acelerador biológico, porque foi algo muito severo, então provavelmente as tuas mídias sentiram. Então o Case Tablet te ajuda muito nessa parte aí durante
pode usar ali durante 3 dias, porque é algo bem severo. E agora, pessoal, essa parte é pro pessoal que tem aquários plantados com substrato fértil, no caso. Esse é um ponto diferente. Aqui que tu tem que ser forte, que nem o Brian. Aí tem que... Aí tem que ser forte, porque assim, ó, o substrato fértil e as plantas, eles não vão poder ser removidos. Tu vai manter o substrato fértil com a menor quantia de água possível e não vai desplantá-las. Tu vai deixar tuas plantas no mesmo lugar onde elas estão. Tu vai precisar manter a umidade ali dentro do teu aquário para evitar que elas ressequem e acabem morrendo. Como tu pode fazer isso? Jornal. O pessoal utiliza muito jornal molhado, no caso por cima das plantas, com a própria água do aquário, para manter aquela umidade legal e tentar selar o aquário com um plástico filme, qualquer coisa que dê. Filme é uma boa jogada. Ele segura bem daí dentro do aquário. Tu cria uma estufa. Uma estufa, praticamente, exato. Exato. Então tu não vai perder tuas plantas, elas podem vir a sofrer um pouquinho, mas aí tu salva muito menos água do que tu salva no outro, né? Muito Porque menos. tu não pode chegar a sifonar, chegar perto ali do substrato. Depois, para tirar o restante da água que ficou junto com o substrato, tu pode tirar com uma esponja. De pouco em pouco. De pouco em pouquinho. Coloca Bota a esponja aperta. ali, tira ela, aperta, tira a água, vai botando dentro do aquário de novo, vai tirando. É devagar, mas é o jeito que funciona. Exatamente. É pra- simples. Até secar toda a água que tu conseguir, né? Exato. E deixa depois aquele ambiente, como eu disse, uma estufa. E aí vem a parte pior, a parte que precisa dar força. Agora sim, porque assim, pessoal, o aquário, dependendo do tamanho, o vidro já é pesado. Exato. Dependendo do que é. Então imagina cheio de substrato fértil dentro, camada isolante se precisar, ou... Deixa só o substrato, né? mas assim, vai pesar pra caramba. Então sempre tentem, se não em 2 pessoas, em 3, 4, se possível. Porque é muito perigoso carregar um aquário. Vai que trinca o vidro, cara, isso pode decepar uma mão. É. Assim, falando de uma forma bem segura, para aquários maiores, a gente tá falando isso para aquários até um pouco menores, tá? Mas para aquários maiores, não vale a pena o risco. Desmonta tudo, compra substrato novo, ou tenta de repente, se o teu substrato é relativamente novo, pode tentar reaproveitar ele, então tira ele, seca o vidro, limpa o vidro, vai só o vidro, porque se tu tem um aquário grande aí, custou seus 1.000, É. 2.000 reais, tu trincar esse vidro, ainda correr o risco de Se machucar, machucar feio, que a gente tá falando de vidro, não vale a pena, né? Exatamente. Então, pessoal, depois de feito toda essa estufa e a parte de carregar, vocês vão ter que completar o nível do aquário, né? Vocês vão ter que encher ele do início. E aqui, sim, esse é um ponto importante, porque tu tem que encher ele com calma, pois tu não vai largar água direto de mangueira dentro do teu aquário. Tu vai ter que tratar a água previamente, largar em cima de um recipiente. Usa como- água velha primeiro, depois tu vai Aquele que botando- tu conseguiu salvar, né? Porque Exato. aquário plantado, ele acaba subindo um pouco mais de partícula. Então, se não É, foi já- aquele 50... Já 40%. aproveita, porque se tu tiver um nível alto também de partículas, não vale a pena às vezes tu salvar tanta água assim. Exatamente, até uma água nova. Mas às vezes chega um ponto pro pessoal que tem peixe, que tem o pessoal com plantado que tem pouquíssimo peixe, então é tranquilo. Mas tu tem que quase refazer tua biologia. Então tu vai ter que utilizar mais acelerador biológico, tu vai ter que tentar investir um pouco mais no condicionador que vai te ajudar a segurar a amônia, porque pode vir a levantar agora com a morte das bactérias do substrato mesmo, fértil. Então tem que ter esse cuidado. Basicamente, a diferença entre os dois é que um tu vai mexer no substrato e o outro tu não vai mexer no substrato. Mas uma coisa que é muito importante frisar sempre, o aquário, ele é a última peça a ser desmontada e a primeira a ser remontada. Porque o aquário não pode ficar esperando lá a boa vontade de alguém vir e montar e fazer todo o serviço. Então, com essas dicas é bem simples fazer. Mas se mesmo assim você não se achar capaz, ou se você achar que por algum momento pode dar um erro, chama alguém especializado para fazer. Chama alguém que contrate o vai te serviço. ajudar. Às vezes não é caro, vale a pena, porque daí tu deixa toda a responsabilidade, toda a sujeira com quem vai fazer. Exatamente, não né? se incomoda. Não se incomoda. Depois, dependendo, tem lojas até que eles ficam com teus peixes durante alguns dias. Não são todas e também não necessariamente isso é aconselhável. É, porque se vão botar na mesma bateria, uma biologia diferente, às vezes um pH diferente. Mas assim, uma se não tem temperatura. outra opção, às vezes Vai ter que ser, né? vai ter que ser e controla. Então, se você acha que por algum motivo pode dar errado, chama alguém que
entende, alguém de confiança que possa te ajudar e que vai fazer isso aí, porque tu tá mexendo com vidro, e vidro a gente sempre fala aqui, a segurança sempre em primeiro lugar. Exato. Pessoal especializado, vou deixar aqui nosso número agora. Pessoal, o assunto hoje curto também, que é essa de se eu vou mudar o aquário de lugar, e eu vou ficando por aqui. Fui! Então, pessoal, novamente gostaria de agradecer a nossos ouvintes por estarem acompanhando e compartilhando nosso podcast. A gente tá vendo uma evolução da galera, que alguns até mandaram fotos do aquário já, como tem sido antes e depois do podcast. Até isso a gente tem. É incrível como tem uma mudança realmente legal. Então, assim, qualquer dúvida, sugestão, e-mail... O pessoal que quiser enviar, se você não tem medo, na verdade... Ah, esse pessoal... quiser mandar uma foto do teu aquário, se você não... Ó, lembra? Ó, vai ser avaliado... Se você não tiver medo de ouvir as verdades sobre o teu aquário, manda a foto do teu aquário lá no Instagram pra gente. A gente vai publicar a foto do teu aquário e vai fazer um podcast sobre ele. Top 10 melhores aquários bizarros. Não, espero que o seu não esteja lá. Talvez não um podcast inteiro sobre o teu aquário, né? Porque às vezes não tem muito o que avaliar, mas em algum podcast a gente vai marcar ele e vai falar sobre ele. É isso aí. Então se tu tem coragem, ô cara de pau, manda esse aquário aí. Oh, mas não pode mandar xingando aqui, tipo, o Rafael lá de São Paulo que mandou telha do Samp, tá funcionando muito bem. A gente vai fazer um podcast só sobre telha do Samp. Aí, ó, pessoal da telha do Samp. É, filtro biológico aí. Aguarde. Se prepara. Então, pessoal, manda um e-mail lá, aquarismobizarro@gmail.com, e tá no Insta, segue lá o Aquarismo Bizarro. É um betinha muito bonitinho de imagem, com as letras brancas escrito Aquarismo Bizarro, não tem como não achar. Então, muito obrigado. Mas a boca aberta? O quê? Se ele tá ouvindo esse podcast, ele já viu a figura, já achou? Ah, mas vai que tá pelo Anchor. O Breaker não mostra. Então, um abraço. Muito obrigado. Falou!